Igreja, com a graça e a paz de Jesus. Amém? É bom voltar aqui à primeira igreja e ver vários rostos conhecidos, amigos, Carla, Paulo, Diógenes, outros irmãos. Natália, Cleide, já fez sinal lá atrás. Marli. Não vou falar mais nomes, senão vou incorrer em erros e depois vou ficar em maus lençóis. Mas a toda a igreja, graça e paz. E nós estamos muito felizes em estar aqui. Tanto eu quanto a Beth, a Esther, a Sarinha, voltar novamente ao Brasil depois de tanto tempo fora. Isso nos traz muita alegria. Basicamente, nosso tempo de viagem já está na metade. Começa a dar saudade, porque está começando a chegar o tempo de retorno e, ao mesmo tempo, dá vontade de continuar aqui. E deixa eu confessar, não existe nenhum país igual ao nosso. É prazeroso estar na nossa cultura, na nossa língua, com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa cultura. Contudo, Deus nos chamou para trabalhar fora e obediente nós fomos. Então, muito obrigado por tudo. Pessoalmente, obrigado a Inês pelo delicioso almoço hoje em tua casa e com a tua família. Deus abençoe. Por favor, o livro de Lucas. Deixo também um forte abraço a todo o conselho da igreja e também, por favor, ao reverendo Lucas, deixe lembranças também que está servindo ao Senhor hoje lá na igreja Esmirna, onde eu estive pela manhã. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Texto conhecido, certamente até as crianças já fizeram alguma pintura em cima dessa passagem. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze de lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus Santo, louvamos ao Senhor pelo tempo de culto, de estar com os irmãos da fé. Cantamos ao Senhor, oramos ao Senhor, contribuímos à casa do tesouro. Momento agora de ouvir a tua voz. Abra nossa mente, dê-nos iluminação do alto, disposição verdadeira através do seu Santo Espírito para poder obedecer a tua palavra. Edifica a nossa fé e transforme cada dia mais ao caráter perfeito de Jesus, nosso Senhor. Que todos nós sejamos edificados para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos os anos, milhares e milhões de dólares são investidos na indústria cinematográfica. Com filmes, novelas, séries, nas mais diversas línguas, nos mais diversos estilos, nos mais diversos enredos e gêneros. Livros são escritos, novelas, contos, fábulas e materiais afins são produzidos aos milhares. Textos milenares, textos novos, textos atrativos,
para o público infanto-juvenil, para o público adulto, para o público religioso, público acadêmico, das mais diversas áreas, são lançados e produzidos milhões e milhões de conteúdo relacionados a histórias e contos. A história da humanidade é marcada e cheia de histórias. Antigamente, as pessoas sentavam-se à frente das fogueiras e os pais, os avós, iam contando as histórias uns para com os outros, para com os netos, e assim ia passando as mensagens para outros e outros e outros. Não diferente dos nossos dias, nós temos o celular também, e passamos horas e horas e horas vendo os vídeos, filmes, historinhas e outras coisas mais. A história tem dominado a educação, a história tem dominado culturas, a história tem levantado os líderes, a história tem formado as ideologias. Não tem nenhuma pessoa no mundo que não pode dizer, eu não gosto de história. As crianças, quando vai dormir, falam, papai, mamãe, conta uma historinha. Todo mundo conhece a expressão, era uma vez. Porque a história faz presente na vida de todos. Consciente ou inconsciente, todo mundo consome. Alguns consomem porque gostam, outros sabem porque estão... Um sabe o que está consumindo, outros sabem porque apenas todo mundo faz. E outros têm certeza que sabem o que estão produzindo. Se você apenas só consome porque é legal, você pode ter certeza que por trás tem alguém intencionalmente fazendo o que você está consumindo. Tanto para o bem quanto para o mal. História move o mundo. Exatamente o que nós temos aqui. Uma história. Mas não é uma história qualquer. No capítulo 1, diz o seguinte, que havia um homem chamado Teófilo. E Teófilo incumbiu a Lucas de escrever a respeito das coisas que haveria acontecido com Jesus. E queria que ele produzisse um texto, e no capítulo 1, volta comigo, por favor, no versículo 1, diz o seguinte, visto que muito houve que se empreenderam uma narração, uma história coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram quem? Os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Anos depois da morte de Jesus, ainda havia alguns velhinhos que tinham visto Jesus vivo. Provavelmente até mesmo Maria e alguns dos apóstolos. E ele está escrevendo a respeito desse fato de pessoas que viram sobre Jesus. Testemunhas oculares e ministros das palavras, porque já haviam pessoas que estavam pregando a respeito daquilo que Jesus tinha realizado, mesmo não havendo texto escrito. Por meio de tradição oral, estava reproduzindo a mensagem para com outros. Versículo 3. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito as histórias, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruídos. O doutor Lucas, o médico, agora estava se colocando como historiador para colocar de modo sistemático e organizado tudo aquilo que tinha acontecido a respeito com Jesus. E ele escreveu uma afinidade de histórias. Inclusive uma, no capítulo 5 que nós lemos, a história a respeito da conversão de Pedro. Jesus desenvolvendo o seu ministério público, diz o texto, aconteceu que as pessoas estavam apertando para poder ouvir cada vez mais a palavra, e ele estava junto no lago de Genezaré, diz o versículo 1. E as pessoas estavam apertando. Igual a sexta-feira, 6 da tarde, na Sé, cada um dando cotovelada no outro, querendo ganhar um espaço no vagão do trem. Era assim que as pessoas estavam competindo para poder ter um espaço para ouvir Jesus. Então ele se afasta um pouco, viu 2 barcos na praia, de 2 pescadores que estavam lavando suas redes em um certo canto, e ele entra num dos barcos e pede para Simão, o dono do barco, então afastar um pouco, que ali iria se assentar e ia começar a explicar da multidão a partir do púlpito flutuante que ele então criara. Tudo isso que nós temos até agora é apenas o contexto.
Quem gosta de anotar sermão igual a mim, por favor, pegue seu papel e essa caneta. Então, nós temos várias coisas para poder aprender na letra de hoje, na noite de hoje. E até agora, nós aprendemos o primeiro C, que é a respeito do contexto. O contexto era esse. Jesus estava pregando, as pessoas estavam próximas, ele teve que afastar porque não tinha mais espaço nem mesmo para poder se mexer, e as pessoas estavam compelindo. Ele entra no barco de Simão Pedro, e então ele acaba de falar com a multidão, de modo muito geral, e passa a ter um contato e um diálogo pessoal, agora específico. E venha comigo, por favor, no versículo 4. O segundo C, ele dá um comando. E diz o seguinte: quando acabou de falar com a multidão, ele vira e diz a Simão: faze-te de largo e lançai as vossas redes para pescar. Na versão, a mensagem diz que vai até o fundo e joga suas redes. Este é o comando dado por Jesus. E alguns comandos de Jesus, eles não são muito lógicos à nossa mentalidade, mas ele faz coisas que nós não conseguimos compreender na totalidade aquilo que está sendo dito. O comando foi dado. E a única coisa que se espera que seja dada, seja uma resposta. E a resposta de Pedro é justamente um conflito que ele apresenta. O terceiro C. Então nós temos o contexto, versículo 1, 2, 3. Versículo 4, nós temos o comando em que Jesus manda Simão jogar, afastar-se ao largo e lançar as redes para pescar. Então vê o conflito apresentado. E diz o seguinte: respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Todas as habilidades técnicas necessárias para poder pescar, nós utilizamos. Passamos a noite toda, usamos todos os recursos, tudo aquilo que nós poderíamos fazer, e tudo que conseguimos foi exatamente nada. A noite foi frustrante. Já terminamos o expediente, já lavamos as redes, e o Senhor agora manda voltar ao lago e lançar as redes novamente. Estou cansado, os braços estão doendo. Quero comer alguma coisa, tomar banho e dormir. Até porque o expediente dele era noturno. Poderia ser muito bem essa resposta. E seria humanamente compreensível. Ainda bem que o texto não para por aqui. Vírgula. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Número 4. Confiança. Contexto, comando, conflito. Agora uma palavra não mais olhando para as próprias competências técnicas e suas habilidades do passado até então, mas então agora sendo guiado para uma outra perspectiva, pela palavra de Cristo. E confiando na palavra do Senhor, dizendo: sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. A transformação completa chega ao clímax daquilo que eles gostariam de ter conseguido a noite toda, pelas suas próprias habilidades não conseguiram. E de modo inédito, encheram os barcos, pegaram peixe durante o dia, coisa que não era normal para a realidade do pescador do momento, a ponto ainda de ter tanto peixe, chamar outro barco para poder vir ajudar, e ambos foram cheios e quase afundaram. A confiança na palavra do Senhor o comissionou a agir de modo correto. Se vocês lerem comigo o título desse texto, provavelmente está escrito, se tiver igual a minha Bíblia, o título é A Pesca Maravilhosa. E eu acho que este não é o título. Ainda bem que o título não é inspirado. Alguém da Sociedade Bíblica do Brasil colocou essas palavras. E não é um erro em si. Não tem nada de grave. Mas vocês vão perceber que outro título seria melhor. Vamos seguir. Número 8.
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Isso é muito legal, vocês observaram aqui. Um judeu jamais ajoelharia, jamais se prostraria aos pés de qualquer um. O livro de Daniel nos narra aqui 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles preferiram morrer, serem lançados a uma fornalha ardente, multiplicado 7 vezes, do que ajoelhar e prostrar que o imperador era de fato o Senhor. O edital estava lançado, todo mundo se curvou. O decreto foi obedecido por todos, menos 3. Não nos cabe bem voltar contra a Deus de Israel. O Senhor não é Deus de Israel, então não curvamos. E ele ficou irado e mandou que penalizassem esses homens. E o texto diz aqui que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e via que aquele homem que tinha dado a ordem não era apenas um homem, mas sim Deus. Jesus é igual a Deus. Anote isso na sua teologia. Jesus é o Senhor dos céus, o Criador do céu e da terra, o dono de todas as coisas, do qual todas as coisas culminará para a sua glória. E ele se prostra, se ajoelha, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Esse texto é muito bom. Todo homem na face da terra um dia terá que fazer esta oração. Todo homem. O publicano batia no peito, dizendo: ser propício de mim, porque sou pecador. Uma oração desse tamanho, curta, que todo homem, toda mulher, um dia vai ter que fazer. E prostrar-se na presença do Senhor. Que toda língua, todo joelho irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Acima do terra, acima do céu, embaixo da terra, na terra, em todos os lugares. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou que Cristo Jesus morreu na cruz pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Não tem uma viva alma que um dia não terá que chegar a essa própria conclusão. E Pedro tinha essa ideia definida em sua cabeça, que ele estava na presença de Deus e a mandou afastar, porque ele estava na presença de um Deus santo. E não tem como estar na presença de Deus santo e ser indiferente. E o milagre não é pegar peixes, mas sim um pecador arrependido voltar-se ao seu Senhor. Que noutrora nós éramos pecadores, mas em Cristo nós somos perdoados. Em Adão somos todos culpados e conscientes disso. Na cruz do Calvário somos chamados de inocentes. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pelo sangue de Jesus, somos vivificados. A partir da rebelião de Adão e Eva, toda a humanidade estava embaixo da coleira do diabo, tendo como Senhor, sendo seu escravo. Em Cristo, nós somos livres e completamente livres. Em outro momento, estávamos completamente sujos. E em Cristo, nós fomos colocados sobre a rocha, tirado o tremendal de lama, fomos lavados pelo sangue de Jesus e somos mais alvos do que a neve. Inimigos de Deus. E na cruz do Calvário, somos chamados de amigos. E muito mais do que amigos, somos chamados de filhos, adotados. Embaixo da ira, e agora chamado de meu amado.
Este sim é o grande milagre. Nessa história, o peixe é outro. Pedro foi pescado pela graça de Jesus. Este sim é o grande milagre, em que o Rei dos céus e da terra se faz homem, encarna e vem resgatar aqueles que são seus. Dos quais o irmão Pedro foi chamado primeiro do que nós. A mesma história que ele teve faz parte também do nosso enredo, faz parte também de nossa história, faz parte também de nossa trajetória, faz parte também de nossa identidade, de sermos chamados da família de Deus. Pedro foi pescado pela graça. E diz o texto o seguinte: pois à vista da pesca que fizeram, versículo 9, a admiração se apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como a de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Quem está anotando? Nós estamos agora aqui falando a respeito da conversão. Agora quero aplicar para 2 grupos de pessoas. Primeiro, para aquele que é crente. Tem você desfrutado da alegria da sua salvação? Ela não foi perdida. Mas ela foi resgatada, está na sua mente, ao ponto de você trazê-la constantemente à cabeça e falar: Senhor, muito obrigado, que eu era inimigo do Senhor e me salvou e eu sou nova pessoa. E trazer contentamento, fogo, não questões pentecostais, nada disso, até porque eu não sou, mas uma nova vida no Senhor. Como crente, tem se sentido revigorado na certeza daquele que nos chamou para a nova vida? Com contentamento, com júbilo, com cântico, vindo aos cultos no domingo, não como obrigação de crente, mas porque eu tenho satisfação de estar com os meus irmãos para adorá-lo? Modo ritualístico não cabe, não aplica e não sustenta. Não sustenta. É muito pouco. Certamente tem coisas melhores que ritual. Como crente, como você tem vivido isso? Agora, como não crente, você está dentro ou fora da rede de Jesus? Se você está fora da rede de Jesus, está perdido. E o inferno é o teu destino. A Bíblia não lhe apresenta outra saída, se você está fora da rede. E se você está fora da rede, a única alternativa que lhe resta é arrepender dos seus pecados. Você conhece teus pensamentos, teu coração, tuas motivações, aquilo que ninguém viu e que ninguém vê, que teu cônjuge não desconfia, que teus pais te acham santos e belos, que o braço da lei não te captura. Mas lá em cima tem um, que ao todo tempo te vê. Arrependa-se e lembra-se. O texto já diz quem é você. Você é pecador. E para quem é pecador, só resta uma resposta: Jesus Cristo. Que é a minha e que é daqueles que já estão na sua rede. Todos nós precisaremos e precisamos converter nossos pecados. Número 6 e último. Disse Jesus a Simão: não temas, porque estavam atemorizados, estavam admirados, apoderados de temor. Não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastaram os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aquilo que era importante, aquilo que eles tinham gastado horas e horas e horas à noite pescando, mesmo depois do milagre de Jesus, ter multiplicado os peixes e pegaram e enchido os barcos, chamado o outro para ajudar, já não tinha o valor que tinha outrora. Puxou o barco, deixou na praia, deixou a rede, deixou o peixe, quem quiser que pegue e leve para casa, deixando tudo, o seguiram. E a resposta de todo aquele que faz parte, que foi pescado pela graça do Evangelho. Seja em Guarulhos,
seja na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, nos rincões do Brasil ou em qualquer buraco do mundo. E no nosso caso, Deus nos colocou na África do Sul. Não existe lugar. Devemos ser obedientes. Na tua sala de aula, no teu escritório, na tua clínica, na rua, em casa, nos vizinhos, com os familiares, no time de futebol, nas redes sociais, no WhatsApp. Em todos os lugares devemos fazer novos discípulos. Na vida normal de homens e mulheres que acordam e vivem uma vida tranquila e naturalmente monótona. Assim era a vida de várias pessoas que estavam ouvindo a mensagem e também de um pobre pescador. E Deus transformou a vida dele para sempre, dos quais nós somos testemunhas pelo texto registrado aqui, sabe onde? Numa história. Enquanto outras indústrias no mundo gastam horas e horas, milhões e milhões em produzir e uma história fictícia, e nós gastamos horas e horas e horas ouvindo, lendo e consumindo histórias fictícias, nós deixamos de lado a história verdadeira. Se você fez a promessa de ler a Bíblia inteira em 2024, hoje ainda é 20 de janeiro. Dá tempo de correr e recuperar os textos que você perdeu. Em vez de gastar seu tempo com um texto fictício, mergulha e vai fundo no texto verdadeiro. Para a glória do Senhor, para a tua bênção, para a tua igreja e louvor dos céus. Aquilo que foi aprendido, reproduza com outros, para que outros e outros e outros discípulos sejam feitos. Para o louvor dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus Santo, que a tua palavra fale, alimente, sustente o nosso coração, a nossa fé, o nosso ministério, a nossa caminhada, a nossa música, o nosso ensino, o nosso culto, as nossas motivações. Que a tua palavra seja a base para os nossos pensamentos, para as nossas decisões. E tudo isso para a glória do Senhor. Transforma-nos, Deus, ao caráter perfeito de Jesus. Existem grandes homens do Senhor, no Brasil e fora dele. Mas o maior de todos é Cristo. A Ele devemos copiar, a Ele devemos imitar, a Ele devemos reproduzir imagem igual. Do qual agora nós vemos Jesus como evangelista. Ele é o evangelista, Ele é o evangelho, Ele é a salvação, Ele é o Salvador. E Pedro foi resgatado por tua mão, dos quais nós também. Quando o sangue do Senhor foi derramado na cruz, foi também suficiente para nos livrar da penalidade do pecado, da pena do pecado, da presença do pecado. Edifica-nos. Nos deixe cada dia mais comprometidos ao Senhor, à tua palavra, à tua igreja e ao teu reino. Em nome de Jesus. Amém.